Paz. A 123 Milhas quer te ajudar a ir mais longe. Paz do Senhor. Vamos esperar mais um pouquinho até entrar mais gente. Boa noite, paz do Senhor. Bom, irmãos, vamos começar nosso culto hoje. Conforme os irmãos forem entrando, a gente vai dando seguimento na nossa pregação de hoje. Se alguém tiver alguma dificuldade para ouvir, alguma coisa assim, dá uma sinalizadinha aí, tá bom? Vou orar pra gente começar. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença agora para te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui. Apesar de toda e qualquer dificuldade, nós cremos que o Senhor tem nos sustentado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo, em todos os momentos, e nós somos totalmente dependentes de Ti. Eu peço agora, Pai, que o Senhor esteja aqui com a gente, Pai, em cada casa, Senhor, em cada coração. Nós dependemos do Senhor, Pai, nós não somos nada. E pedimos que seja o Senhor a falar hoje, Pai. Nós cremos que o Senhor tem algo a dizer pra gente. Eu me coloco, Pai, como instrumento nas suas mãos e peço que o Senhor me use e que o Senhor toque o coração de cada um aqui, inclusive o meu. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Bom, hoje o tema da nossa pregação é Olhe para as uvas. E eu queria pedir para que vocês acompanhem a leitura da Palavra de Deus. Tá um pouquinho extenso, então seria legal se vocês pudessem acompanhar mesmo. A gente vai ler Números, capítulo 13. A gente vai ler primeiro do versículo 1 ao 3 e depois do versículo 21 ao 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor,
todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora a gente vai para o versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para o lado sul, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa é uma história bastante conhecida, né? Uma história de quando Deus fala para Moisés: envia espias para a terra de Canaã, né? Para ver como que é a terra. E aí Moisés vai lá e pega um representante de cada tribo, um cabeça de cada tribo, e manda lá para a terra de Canaã. E quando voltam os espias, foram 12 espias, e quando volta a gente tem a mesma história vindo de todos os espias, porém perspectivas diferentes, né? Existe uma escritora nigeriana que ela é bem famosa por causa de alguns livretos que ela transcreveu dos TED Talks que ela participou, que ela fez um livro que se chama O Perigo de uma Única História. E é interessante, esse livretinho, né, é bem pequenininho, ele conta sobre algumas situações da vida dela que fizeram com que ela tivesse um olhar sobre o quão perigoso é se olhar apenas para um lado da história, ou criar uma só história dentro de uma situação que talvez tenha mais de uma. E ela conta, apesar de todos os estereótipos que a gente possa ter sobre os habitantes de países da África, essa escritora, ela chama Chimamanda Adichie. Ela veio de uma família de classe média da Nigéria. Então, ela diz que como costume das famílias de classe média da Nigéria, eles tinham empregados domésticos que trabalhavam, que vinham de comunidades rurais próximas e trabalhavam nas casas. E ela diz que quando ela tinha uns 8 anos, mais ou menos, chegou um menino novo para trabalhar na casa dela, e ele chamava Fidi. E ela conta que a mãe dela falava muito para ela que o Fidi vinha de uma família muito pobre. Ela conta que ele era muito pobre e tanto que eles separavam para eles, para a família dele, as roupas usadas da família, separava arroz, separava comida para mandar para eles. Então, na cabeça dela ficou só essa história, Fidi e sua família pobre. E ela diz que teve um sábado que a família dela foi visitar a aldeia em que o Fidi morava, e ela disse que ficou assim muito surpresa com as coisas que ela viu lá. Ela disse que a mãe do Fidi mostrou um cesto que era muito bonito, tinha um padrão muito bonito que era feito com ráfia seca pelo irmão dele. Ela falou que ficou muito surpresa porque ela nunca tinha pensado que alguém da família dele pudesse ser criativa a esse ponto, porque na cabeça dela só ficou que a família dele era pobre. Ou seja, uma história só uma história ficou para ela de todo o universo que poderia existir dentro daquela família.
E ela conta também mais uma situação que aí foi com ela, de que quando ela foi para os Estados Unidos, quando ela tinha 19 anos, ela foi estudar e ela dividiu o quarto com uma colega americana e a colega americana dela ficou chocada quando ouviu o inglês dela. E ela perguntou onde que ela aprendeu a falar inglês tão bem. E ela falou que, na verdade, o inglês é a língua oficial da Nigéria, que deixou a colega de quarto dela bastante surpresa. Inclusive, a colega de quarto dela pediu para que ela tocasse, para ela ouvir uma música tribal, né, alguma coisa assim característica. E ela foi lá e colocou uma fita da Mariah Carey, né? Se vocês não conhecem, ela é uma cantora pop estadunidense muito famosa. E foi uma decepção para aquela colega de quarto que estava esperando aquele estereótipo, né? Aquela coisa já formada dos países da África. E ela disse que foi impressionante, porque antes mesmo dela conhecer a história dela, já existia uma coisa formada, um estereótipo formado, e não só isso, como uma pena formada. Da mesma forma que ela teve com aquele menino que trabalhou na casa dela. Então a posição era de um padrão que ela já tinha. Então ela fala, né, sobre o perigo de uma história, de uma história só. Quando é criado uma só história a partir de um universo que se pode ter. Ela fala que aquela pessoa, aquela moça que dividiu o quarto com ela, para ela não existia nenhuma possibilidade de que existisse uma conexão das duas como seres humanos iguais, porque para ela existia alguém evoluído e alguém que vivia numa espécie de selvageria, né? Então ela fala sobre essa problemática que existe quando se tem apenas uma perspectiva em cima de uma situação que possa ser tão diversa. E a gente vê nessa história, né, que a gente leu sobre Josué e Caleb, a gente vê uma história só, um cenário só, né? Mas a gente vê 12 pessoas encarando esse cenário. E a partir dessas 12 pessoas, a gente vê reações diferentes. A gente vê duas reações diferentes, duas perspectivas diferentes. E a gente percebe que foram criados ali, a partir de um grupo, foi criada apenas uma história, apenas uma possibilidade, enquanto o outro grupo conseguia ver além disso. E hoje eu queria falar com vocês sobre as diferentes perspectivas que esses dois grupos tiveram frente a essa situação que estava diante deles, a situação de encarar aquela terra que era a terra prometida, a situação de enfrentar um povo que eles consideravam como um povo muito mais forte do que eles. Então, é interessante a gente contextualizar que aquele povo foi liberto depois de 400 anos de escravidão. Deus foi lá com a mão poderosa dele, usou Moisés, usou Arão, tirou aquele povo do Egito. Aquele povo ficou 40 anos peregrinando no deserto. Depois de todo esse tempo, chegou finalmente o momento de entrar na Terra Prometida. Finalmente, eles iriam vislumbrar o cumprimento da promessa. E quando vão lá, os espias, eles enxergam aquela terra, eles olham e falam, nossa, realmente, a terra era tudo aquilo que Deus tinha falado. Terra que mana leite e mel. Só que eles tiveram uma surpresa quando eles chegaram lá. Tinha também gigantes, né? Não só as coisas boas, não tinham só o leite e o mel, não eram só as uvas, não eram só as coisas maravilhosas. Tinha também gigantes que eles teriam que enfrentar para poder habitar naquela terra. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre a perspectiva dos 10 espias que ficaram bastante desmotivados com o que eles viram. Aqueles 10 espias, eles só olharam a realidade externa. Eles só conseguiram ver a coisa prática, a coisa humana. Eles olharam para aquilo tudo, falaram, olha, pode até ser legal a terra, pode até ser boa, mas olha isso aí. Tem pessoas de alta estatura e gigantes, então não é só... já tem umas pessoas que são um pouco acima da média aí de altura, e além disso tem os gigantes. E é interessante que foi uma surpresa para eles, né? E quando a gente olha, na verdade, a história, né, a promessa, ela foi passada de geração em geração. E por algum motivo, os gigantes parecem que não foram passados de geração em geração.
Abraão, Isaac e Jacó, eles moraram naquela terra. Então, eles conviveram, talvez, com esses gigantes, né? E por algum motivo, talvez por ser normal para eles conviverem com os gigantes, ou talvez nos 400 anos de escravidão, alguns detalhes possam ter se perdido no meio do caminho, mas o fato é que quando eles chegaram e viram os gigantes, eles falaram, bom, com gigante não dá, se fosse sem gigante talvez daria. Então, eles só olharam aquilo, eles só conseguiram olhar o tamanho do gigante. Para eles, isso foi uma surpresa nada agradável e que aquela surpresa foi determinante para formar a opinião deles de que com promessa ou sem promessa, não tinha o que livrasse eles daqueles gigantes, não tinha o que fizesse com que esses gigantes saíssem do caminho. Engraçado que a gente está falando de um povo que viu o mar se abrir para eles passarem no meio do caminho. Então não era como se eles não conhecessem o poder de Deus. Eles conheciam o poder de Deus, eles sabiam em quem eles confiavam, eles sabiam quem tinha feito a promessa. Mas naquele momento, o medo foi muito maior. Naquele momento, a única perspectiva que eles conseguiram ter, a única história que eles conseguiram criar, foi a história de que a terra é boa? É, mas não tem como habitar. Não tem como vencer aqueles gigantes. O segundo ponto é que os 10 espias, eles não só estavam com uma visão ruim, como eles contaminaram o povo, eles se contaminavam entre eles. A Bíblia diz que a terra foi infamada pelas palavras daqueles espias, ou seja, aquela perspectiva sem fé deles foi contagiante. A dúvida que estava no coração deles foi para o povo todo. Então o povo ficou em dúvida, o povo ficou desanimado por causa das palavras deles. Então, aquela promessa, mais uma vez eu falo, não é uma promessa que eles tinham acabado de ouvir, uma promessa que era dita e redita o tempo todo. Eles conheciam aquela promessa, foi a partir disso que eles saíram do Egito, eles ouviam essa promessa. O povo todo, a gente sabe que a gente está falando de um povo que era um povo duro, um povo difícil, que várias vezes desanimou, várias vezes quis voltar atrás, e essa vez não foi diferente. Então, aqueles 10 espias que eram representantes ali das tribos, que eram cabeças das tribos, eles acabaram contaminando a opinião das outras pessoas. Não só a opinião, como o estado, o ânimo deles. Fizeram com que todas aquelas pessoas ficassem desanimadas, com vontade de desistir. A vontade de desistir e de olhar para trás. Isso se espalhou por aquela nação. Então, existem perspectivas que elas não ficam só, uma perspectiva negativa, por exemplo, pessimista, ela não fica só na pessoa, ela pode acabar contaminando. Vocês, pessoal que trabalha em empresas, talvez tenham tido a oportunidade de trabalhar com pessoas negativas e podem ter percebido o quanto isso pode ter afetado vocês. Ou até ao olhar para algum cenário, perceber como uma pessoa que pode ser um pouco mais influenciável acaba se tornando mais negativa quando ela está com uma pessoa que só olha coisa ruim, só olha o tal do lado vazio do copo e não o lado cheio. Né? Então isso contagia, o pessimismo contagia, a falta de fé contagia, a dúvida contagia. Então, naquele momento, aquele povo foi contagiado pela falta de fé, apesar de todos os milagres, de tudo que eles viram da mão de Deus naquele deserto, de tudo que eles viram desde o momento que saíram do Egito, com mão poderosa de Deus, e todo esse tempo no deserto. Mesmo assim, a promessa de Deus ainda não parecia suficiente, poderosa o bastante para que aqueles gigantes parecessem fichinha para Deus. Então, essa contaminação a partir de uma perspectiva ruim, negativa, pessimista, sem fé, sem Deus. O terceiro ponto é que os 10 espias, eles desprezavam as vitórias. Eles não valorizavam as bênçãos, como os cachos de uva, por exemplo. Né? Então, a palavra de Deus diz que eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar. Né? Então, imagina o tamanho desse cacho de uva. Imagina uma batalha que vale a pena ganhar. É para uma terra onde tenha alimentos desse tipo. Né? Terra boa, que emana leite e mel. Né? Então, era uma terra que valia a pena. Né? E essa vontade esse desânimo, né, que foi contaminando todo o povo, fez com que o povo nem ligasse, pelo que pareceu, para aquela evidência que estava ali. Aquela evidência
mostrava o tamanho da promessa, e não só o tamanho da promessa, como o tamanho da bênção que seria logo depois da conquista da terra. Os espias, eles só conseguiam ver as derrotas, a possibilidade da derrota. Ao ver os gigantes, eles não conseguiam ver as coisas boas que estavam ali, enquanto que Josué e Caleb não. Josué e Caleb, eles já tinham uma outra visão. Então, a gente tinha 10 pessoas ali que conseguiram, as 10, ter essa visão altamente negativa. Interessante, né, que a gente falou sobre eles se contaminarem. Imagina que eles devem ter se contaminado entre eles antes de contaminar todo o povo, porque são 10 pessoas ali, né? Imagina uma olha e fala, ó, a terra é boa. Aí outra fala, mas olha os gigantes. Ah, é verdade, gigantes, né? Então, e o que você acha? Esses gigantes realmente acho que a gente não dá conta. E vai passando, né? E vai passando até que eles apresentam pro povo com aquele terrorismo, né? Não tem jeito não, viu, gente? Daqui pra frente a gente não tem condições de ganhar essa batalha, não. Então, a gente vê que os espias, eles não conseguiram ter essa perspectiva da bênção de Deus, essa perspectiva da vitória. Eles só conseguiam ter a perspectiva de uma possível derrota. Eles não conheciam o Deus que eles serviam. Né? E eles viram os sinais, eles viram o que Deus fez, mas ainda assim, o espírito, a Bíblia fala que Caleb, ele tinha um outro espírito, né? Então, ele tinha uma fé diferenciada. Aqueles outros homens ainda não conseguiam ver daquele jeito, eles tinham uma visão fechada. E quando a gente tem essa visão pro negativo, a gente deixa de experimentar as bênçãos de Deus, a gente deixa de olhar para as uvas, a gente deixa de poder experimentar essas uvas, porque a gente está tão focado nos gigantes que a gente acaba perdendo a parte boa. E, gente, vocês podem ter certeza que por mais que tenha gigante, tem uva. Pode ter certeza que Deus está sempre derramando bênçãos, que Deus está que as promessas que Ele fez para a gente estão sempre para se cumprir ou se cumprindo. Né? Deus, Ele não é homem para mentir. Olha a palavra dele. Olha a palavra dele. Ele vai cumprindo as promessas dele o tempo todo. Ele promete, ele cumpre no tempo dele, mas ele cumpre. O tempo dele é sempre perfeito mesmo, sempre agradável mesmo. Agradável, né? A gente sabe que pra gente nem sempre é esperar, né? Mas é porque nós somos limitados e imperfeitos, ele não. O tempo dele, sem dúvida, é perfeito. Então, a gente tem aqui esses espias, né? Esses espias que só conseguiam olhar a realidade externa, que se contaminavam entre eles, que desprezavam as vitórias. De um lado, com uma perspectiva, contando uma história. E do outro lado, a gente tem Josué e Caleb, que tinham um olhar para além dessa realidade externa. Eles conseguiam ver o sobrenatural. Eles conseguiam ver o mover do Deus que moveu aquelas águas para que eles pudessem passar. Mover do Deus que fez com que eles fossem alimentados esse tempo todo no deserto, que as roupas não se desgastassem, né? Esse Deus, eles conheciam. Então, eles criam sem sombra de dúvidas na promessa de Deus. Eles não tinham a menor dúvida, tanto que eles se levantam. Mesmo quando no capítulo 14 mostra que o povo ficou desesperado, o povo chorou, rasgou as vestes, enquanto Josué e Caleb não, eles se levantaram e mesmo assim eles afirmaram, não, gente, vamos lá, a terra é boa, a gente vai vencer, é Deus que está na frente, a gente vai consumir esses gigantes como pão, né? Ou seja, quem tem que ter medo são eles, não a gente. E o povo estava tão amedrontado que eles queriam o quê? Levantar um líder para voltar todo mundo para o Egito, né? Voltar para a escravidão, de medo de enfrentar os gigantes. Eles não enfrentariam sozinhos. Isso que eles não entendiam, né? Que eles não enfrentariam sozinhos, que quem ia com eles era o Senhor dos Exércitos. Um pouco mais para frente da história, a gente vê uma situação semelhante com Davi e Golias, né? A gente vê o povo de Israel amedrontado por causa de um filisteu, um gigante, que eles tinham medo. E aí Davi, aquele homenzinho de baixa estatura, olha e fala, quem que é esse incircunciso? Quem que é esse fulano? Não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ali, com a mesma visão que Josué e Caleb tinham, ele vence o gigante. E com a mesma visão de um Deus poderoso que vence batalhas, um Deus poderoso que não tem gigante que seja páreo para ele. A evidência daquele cacho gigante de uvas
Era a evidência da promessa de Deus que estava para se cumprir. Esses 2 espias, eles tinham muito fresco na memória deles tudo aquilo que Deus tinha feito. Então, para eles não tinha dúvida. A perspectiva deles era diferente. Eles tinham a realidade, assim como os outros 10 espias tinham. Mas eles tinham a história completa. A história da promessa sendo cumprida. A perspectiva de Deus, ela nunca foi no gigante. A perspectiva de Deus sempre foi no cumprimento da promessa. Deus nunca deu moral para o gigante. E nessa história, ele nos ensina onde a gente deve colocar os nossos olhos. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vocês entendem que era esse o princípio daqueles homens? Eles estavam se atentando nas coisas que não se veem, nas coisas eternas. Eles não tinham esse versículo, né? Eles estavam lá atrás. Quem escreveu isso aqui foi Paulo no Novo Testamento. Mas era isso, era esse coração, era essa fé, nas coisas que não se veem. Os 2 espias, eles ainda se posicionam, né? Além de tudo, eles ainda enfrentam a fúria do povo, né? Sem medo algum. Sem medo algum, porque eles sim sabiam onde estavam os olhos deles. Então, é importante a gente olhar para toda essa história e conseguir ter um olhar para essa questão das perspectivas. A gente tem nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração, possibilidades diversas, né? A gente tem perspectivas diversas. Eu gosto muito de falar isso, que quando a perspectiva sobre uma situação muda, a situação inteira muda. Às vezes a situação inteira, a situação em si, ela é a mesma, mas quando a nossa perspectiva muda, tudo muda pra gente. Tudo muda pra gente, as coisas ficam diferentes dentro da gente. Isso é uma realidade muito grande, é uma verdade para as nossas vidas. Pode ser que você esteja enfrentando hoje alguma surpresa também, assim como aqueles gigantes. Talvez ninguém tenha te contado também dos gigantes que poderiam aparecer na sua vida. Talvez no seu casamento, talvez no seu ministério, talvez no seu trabalho. Algum gigante pode ter se levantado assim de repente, você assustou com o tamanho do gigante, olhou e falou, nossa. Então, esse aí eu já não consigo enfrentar não, isso aí já é demais pra mim. Mas fica tranquilo porque ninguém tá falando pra você enfrentar, que quem vai enfrentar é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, aquele que com Davi derrotou Golias, aquele que venceu guerras que não faziam sentido, humanamente falando, que os seres humanos vencessem. Né? Ele guiou batalhas que não faziam o menor sentido que os homens ali, que o povo de Israel vencesse, mas ele estando na frente, as batalhas foram ganhas. Então, esses gigantes que se levantaram na sua vida, não se preocupa com eles. Para de dar moral para os gigantes que estão se levantando na sua vida e volta os seus olhos para aquele que fez as promessas, aquele que falou que ia derrubar esses gigantes. Né? A gente tem essa possibilidade de olhar para o gigante e ter uma perspectiva igual daqueles 10 espias, aquela perspectiva derrotada de que nada ia dar certo. Essa não é uma perspectiva em Deus, não é um olhar em Deus. Isso é olhar para as circunstâncias, isso é olhar para o gigante, para o problema, não é olhar para a solução. A solução está sempre em Deus. Gente, a gente tem essa ilusão de que a gente tem o controle sobre as coisas, de que a gente consegue resolver as coisas. Na verdade, quem resolve é Deus. A gente pode colocar nas mãos dele e aí ele vai resolver. Porque quando a gente resolve meter a mão, a gente sempre erra. A gente sempre faz confusão. Então, quando a gente deixa na mão dele, aí as coisas fluem de um jeito impressionante. Esses gigantes que foram se levantando na sua vida, deixa na mão de Deus, porque quem derruba é ele. O pastor Luciano Subirá, ele fala que quando os gigantes surgem, nós precisamos saber que eles precisam ser enfrentados. Eles podem ser vencidos, mas que a gente nunca pode dar moral demais para eles. Então, hoje, para além dos gigantes, para além das surpresas, das dificuldades, das impossibilidades, Deus te convida para olhar para as uvas, para a evidência da promessa dele.
Olha aquele caixão de uva enorme que tem 2 pessoas segurar, de tão grande, tão pesado que é. Aquilo é a evidência de que Deus vai fazer vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida. Ele não faz promessa à toa, ele não faz promessa para jogar a palavra pro vento. Deus, ele faz promessa para cumprir. Eu tenho certeza que você já viu Deus cumprindo promessa na sua vida. Eu já vi Deus cumprindo promessa na minha vida. E eu sei que todas as promessas que ele tem, apesar das dificuldades, apesar das limitações, das minhas limitações, que são muitas, ele vai cumprir. Não vai ser diferente na sua vida. Por algum motivo, hoje você está ouvindo isso, porque provavelmente Deus está querendo te falar. Para de olhar para o gigante, para de olhar para aquilo que foi colocado pelos seres humanos, para de colocar para aquilo que quem consegue vencer sou eu. Deus é aquele que levanta você para vencer o gigante, na força dele, não na sua, não na sua. É sempre muito importante que a gente consiga ter a nossa dependência em Deus. Josué e Caleb, em nenhum momento falaram, não, a gente é forte bastante, a gente consegue. Olha o tamanho do nosso exército vai vencer de boa. Não, a promessa era de Deus. Então, quem ia consumir aqueles gigantes como pão era o povo a partir de Deus. A partir de Deus. Porque o povo de Israel, ele era guiado por Deus. E nós somos também. Nós somos filhos dele, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e a partir disso a gente tem essa arma que a gente não tem noção do tamanho dela. Então hoje, olha para Deus, para de olhar para o gigante e começa a olhar para as uvas, porque as uvas estão aí, são as evidências da promessa de Deus a se cumprir na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Ele consiga ajudar você a mudar a sua perspectiva para uma história de bênçãos e de confiança nele. Amém? Vou orar para a gente encerrar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus fiel. A gente nem sempre é. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente vacila, mas o Senhor é sempre fiel. Nós sempre podemos depender do Senhor. Mesmo quando os gigantes levantam, mesmo quando a gente olha para nós mesmos e a gente se vê como gafanhotos perto dos problemas. Mesmo assim, o Senhor é maior do que a gente e do que os nossos problemas. Eu quero pedir agora que o Senhor toque nas mentes e nos corações, amplie a nossa visão, para que a gente possa ver o seu agir, para que a gente possa ver a forma como o Senhor tem trabalhado naquilo que a gente não tem noção, Pai. Naquilo que a gente acha que está quieto. Naquilo que a gente acha que o Senhor esqueceu. Em nome de Jesus. Que hoje haja transformação da nossa perspectiva e que a gente possa parar de olhar os gigantes. Que a gente possa passar a olhar as uvas, as bênçãos, a vitória, aquilo que o Senhor está colocando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor cumpre as suas promessas. Nós cremos, Pai, que as coisas que o Senhor falou pra gente não foram em vão. E hoje, Pai, eu creio que o Senhor vai derramar das suas bênçãos, Pai, da tua paz nos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e as suas famílias. E até domingo no culto. Amém?